Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já estava separada há algum tempo quando conheci o Jean. Gostei dele de saída. Não só da sua aparência, um rapaz bonito, mas do seu jeito de ser, da sua personalidade. Já nas primeiras vezes que a gente se viu, eu percebi que era um cara assim, diferenciado, esclarecido sobre os assuntos, sabia conversar. Meu ex-marido, por exemplo, não era muito de conversa. Aliás, nem sabia conversar direito com a gente. Sabe, eram sempre aqueles mesmos assuntos bobos. O Jean não. Era bem diferente. Um cara inteligente. E isso, não vou mentir, mexeu comigo. No começo, ficamos amigos. Só que aos poucos, as coisas foram mudando. Sempre que nos encontrávamos, tudo parece que mudava, assim, sabe? Dava para sentir aquele clima diferente no ar. Um sábado, ele finalmente me convidou para sair. O problema é que justamente naquele dia, minha mãe não estaria em casa. Eu não teria com quem deixar o meu filho. Sim, porque eu tinha um filho. O Guilherme tinha só 6 anos. Depois da separação, voltamos a morar com a minha mãe. Quando falei isso pro Jean, ele me olhou assim meio incrédulo. Ué, como assim não tem como deixar o teu filho e o teu ex-marido? Que é o Cláudio? Sei lá. Será que não vai ser meio esquisito eu pedir pra ele cuidar do Guilherme, pra eu poder sair com você? Mas esquisito por quê? Vocês não estão separados? Ele não é pai do menino? Também tem a obrigação de cuidar. Ué. Ele falou aquilo e eu fiquei pensativa. Aí disse que iria conversar com o Cláudio e depois lhe daria uma resposta. Infelizmente acabou não dando certo. Quer dizer, na verdade não tive coragem de conversar com meu ex. Muito menos para fazer aquele tipo de pedido, né? Olha, eu achei que soaria muito estranho e achei melhor deixar para lá. Não me perguntem por quê, mas confesso que também não gostava muito de deixar meu filho com o Cláudio. Por mais que ele fosse o pai do menino. O esquisito foi que o Jean não tocou mais no assunto. Senti que ele ficou assim meio chateado. Frustrado, né? Quando eu falei que até queria sair com ele, mas que não teria como, por causa do meu filho. E quem sabe até por isso, ele não tenha mais me feito convite nenhum. 3 semanas depois, no entanto, eu tomei iniciativa. Então, Jean, hoje, se você quiser, se aquele convite ainda estiver de pé, a gente até que podia dar uma saída. Mãe vai estar em casa e ela falou que cuida do Guilherme. Resumindo, deixamos tudo pré-combinado. Trabalhávamos bem próximos um do outro e costumávamos nos ver e conversar todos os dias, principalmente no intervalo do almoço. Nesse dia, quando a gente foi se despedir, acabou acontecendo aquilo que eu tanto queria e que não tinha acontecido ainda. A gente acabou se beijando. Era para ter sido aquele beijinho no rosto, mas bem na hora, ele esperto, colocou o rosto assim mais à minha direita e acabou rolando o beijo na boca. Eu adorei, principalmente porque ele me puxou assim e além do beijo, me deu um abraço tão forte. Trocamos um beijo para valer. Já fazia tempo que a gente andava conversando e pelo menos assim, na minha opinião, já era para esse beijo ter acontecido. Eu não tinha assim certeza absoluta do que eu estava sentindo por ele. Não sabia se estava apaixonada ou se estava sentindo atração, só entusiasmo. Só sei que fiquei muito feliz depois daquele beijo. Aliás, em termos de conversa, a gente já tinha ido bem além. Ele sabia praticamente da minha vida toda.
inclusive dos motivos para o meu casamento ter fracassado. Sabia também que eu tinha um filho de 6 anos. Isso eu contei já quando a gente era só amigo, que morava com a minha mãe. Enfim, sabia de tudo. Não escondi nada dele. Claro que eu também sabia de muita coisa a seu respeito. E, em resumo, foi naquela noite que já tivemos, além do primeiro beijo, a nossa primeira vez. Saímos para jantar. Depois ele me levou a um lugar assim, bem gostoso, pra gente dar uma esticada. E aí aconteceu tudo. Depois de alguns encontros, a gente começou um relacionamento sério. Ele me pediu em namoro e eu aceitei. E como nunca gostei de esconder nada de ninguém, na primeira chance que tive, contei pro meu ex-marido que estava namorando. Ele me olhou com uma cara assim que eu não conseguia interpretar. Cara de sonso. Acho que essa a impressão que eu tive. Me olhou com uma cara de sonso, dando a entender que para ele tanto fazia. Bom, melhor assim, né? Até porque era só que me faltava ele querer implicar. Tempos depois, levei o Jean em casa. Ele conheceu a minha mãe, conheceu meu filho. A mãe, aliás, gostou muito dele. Achou um rapaz educado, cavalheiro. Depois, inclusive, até comentou comigo. Nossa, seu Mário, que diferença desse rapaz para aquele bronco do Cláudio, hein? Realmente havia uma diferença brutal entre os dois. Enfim, nosso relacionamento foi se tornando mais forte a cada dia que passava. Normalmente saímos só nós dois. Mas, às vezes, levávamos o meu filho junto, dependendo do lugar onde a gente ia. Meu filho, aliás, também adorava o Jean. Só o chamava de tio. Aliás, uma coisa que eu notei foi que ele vinha perguntar para mim mais do Jean do que do próprio pai. Até porque, verdade seja dita, o Cláudio nunca foi assim um pai muito presente. Vinha ver o filho a cada 2 semanas. Às vezes nem isso. Sabe, às vezes eu tinha de ligar para ele, para perguntar quando que ele ia dar uma passadinha ali em casa, para dar um beijo no moleque. Acho que na cabeça dele, o fato de estar pagando pensão já era o suficiente. Já o libertava de outros compromissos, de ver o menino, por exemplo. Enfim, como já disse, meu namoro com o Jean só foi se fortalecendo. Naquelas alturas, eu já não tinha mais dúvida dos meus sentimentos por ele. Já estava mais do que apaixonado. Perto de completarmos 8 meses de namoro, e olha que 8 meses é tempo, hein? Lembro que eu estava no serviço quando ligaram da escolinha do meu filho, dizendo que ele não estava muito bem, que era para alguém ir buscá-lo. Eram 2 horas da tarde. Nesse horário, minha mãe também estava trabalhando. Só que assim como eu, ela também não tinha carro. Na hora, acabei pensando em quem? Justamente nele. Liguei pro Jean, expliquei a situação, perguntei se tinha como ele ir comigo de carro, buscar o Guilherme. Mas, sei lá, ele me respondeu de um jeito tão esquisito. Nem pensar, seu Mário. Tô trabalhando, né? Não é que eu vou sair daqui agora para ir buscar teu filho na escolinha? Mas é rapidinho, Jean. Olha, em 1 hora no máximo a gente já tá de volta. Liga pro pai dele, ué. É obrigação dele fazer esse tipo de coisa. Sabe, sei lá, eu sinceramente, não é que ele não tivesse um pouco de razão. Tinha. Mas sabe, sei lá, eu pensei que ele fosse responder de um jeito diferente. Fiquei em silêncio até porque aquilo foi um baque para mim. Respirei fundo até para não discutir, mas não gostei do jeito como ele falou comigo. Puxa vida, era meu namorado. Custava ele... Bom, lembro que só falei aquilo. Quer saber? Deixa quieto. Eu me vi. Falei aquilo e desliguei.
Até pensei que ele fosse se dar conta de que tinha agido errado comigo, mas ele não retornou a ligação. Acabei chamando um carro de aplicativo e também não voltei mais à empresa, pelo menos não naquele dia. Por sorte, o Guilherme já tinha sido medicado, já estava tudo bem com ele. Só que eu não consegui parar de pensar no jeito como o Gia tratou aquela situação. O descaso dele, sabe? Puxa vida, a gente estava namorando. Pensei que ele se preocupasse pelo menos um pouco com o menino. Inclusive, lhe mandei uma mensagem depois. Fui sincera com ele. Tô triste com você, viu, Jean? Custava me fazer aquele favor? Ele, como resposta, foi curto e grosso. Teu filho tem pai, Silmar. É obrigação dele ir lá buscar o filho, não obrigação minha. Olha, fiquei mais decepcionado ainda. Na verdade, fiquei pasma, me perguntando, como assim? Meu Deus, mas será que ele não tem nem um pouco de empatia? Era do meu filho que ele estava falando. Não era de uma criança qualquer. Olha, aquilo me deixou muito sentido, viu? Não vou negar. E ao mesmo tempo, até meio indignado. Eu não esperava esse tipo de reação da parte dele. À noite, ele me mandou mensagem querendo saber como estava o menino. Só que eu nem respondi. E como ele insistiu, mandei aquela mensagem. Aquela hora você não quis me ajudar, não quis me dar uma mãozinha, e agora está interessado no Guilherme? O filho é meu, não é teu. Fica aí cuidando da tua vida, tá? Não, fui grossa. Reconheço que fui grossa. Só que eu estava tão magoada. Mais do que magoada, estava indignada com ele. Olha, não sei se fiquei mais zangada ou mais magoada ainda. Puxa vida, parecia até outra pessoa. Não parecia aquele Jean que eu conhecia. No dia seguinte, a gente se viu no intervalo do almoço. E eu continuava daquele jeito. Tanto que quando ele veio me dar um beijo, eu virei a cara. E depois ainda falei. Não esqueci o que você fez ontem comigo, viu, Jean? Tô muito chateado. Não esperava aquilo de você. Ele ficou me olhando assim durante um tempo, como se estivesse medindo as palavras. E depois falou daquele jeito. Silmara, vamos deixar uma coisa bem clara. Primeiro, jamais vou buscar teu filho na escola. Principalmente se eu estiver trabalhando ou ocupado. Quando você ou a tua mãe não puderem, é dever do pai do Guilherme fazer isso. E se ele disser que não pode, azar o dele. Manda ele se virar. Não é o pai? E se o Guilherme ficar doentinho de madrugada ou final de semana, não adianta ligar para mim também, viu? Tem que ligar, é pro pai dele. Ou será que esse cara acha que basta pagar a pensão e tá tudo certo? Não é assim que funciona, viu? Olha, incrível. Ele falou aquilo, mas não parou. Começou a enumerar um monte de coisa que, segundo ele, eram razão para que eu não ligasse pro serviço dele ou pedisse qualquer favor em relação ao menino, porque a obrigação era do pai. Você sabe aquela sensação que dá de que você não conhecia direito a pessoa? Foi o que eu senti. Sabe? Reiterou que não adiantava eu pedir nada, principalmente se envolvesse dinheiro. Chegou até a dar um exemplo. Como se eu fosse, sabe? Até tentou imitar minha voz, o que me deixou mais revoltada. Então, Jean, faltou R$100 para a escolinha do Jean. Será que não tinha como você me arranjar essa grana? Depois eu te devolvo? Olha, fiquei de cara. Acho que não preciso nem dizer
que antes mesmo de ele terminar o discurso, eu já estava bufando de raiva. E quando ele falou aquilo, que se eu fosse brigar com ele toda vez que acontecesse aquele tipo de situação envolvendo meu filho, que era melhor a gente parar por ali, eu sinceramente não me contive e retruquei. Já que é assim, a gente pode parar por aqui. Pra mim tanto faz, tá? Já tô vendo que essa nossa história não vai dar certo. A gente é só namorado e você já tá agindo desse modo, né? Imagine então se a gente for morar junto, por exemplo. Quer saber? Acho que me enganei com você, viu, Jean? Você não é o cara que eu pensava. Falei aquilo, lhe dei as costas e saí andando. Até pensei que ele fosse me chamar, quem sabe até pedir desculpa. Que ilusão. Nem bola. Fui caminhando e aquele silêncio assim à minha volta. Ele não disse mais nenhuma palavra, muito menos foi atrás de mim. Depois, naturalmente, caí no choro, né? Até porque não era o que eu queria, já que estava apaixonado. Conversei com uma amiga depois, lá no trabalho, e contei para ela, né? Do meu espanto. Depois que falei que o Jean tinha me dito, ela disse aquilo. Olha, seu Mário, você vai me desculpar, viu? Mas nesse ponto, teu namorado até que tem uma certa dose de razão, né? É porque ele é teu namorado, não é pai do teu filho. Mesmo que vocês estivessem morando juntos, o pai dele é outro. A obrigação é do teu ex. Meu Deus, até você, Camila. Se ele me ama, tem que amar o meu filho também. Custava ele fazer um favorzinho para mim? Não é essa a questão, senhor. Claro que ele deve gostar do teu filho, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Posso te dar um exemplo? Meu irmão se envolveu com uma mulher que já tinha um filho. E ele fazia de tudo pelo menino. Se apegou de um jeito que para ele era como se fosse um filho. No fim, adivinha? Ela meteu o pé na bunda dele e o coitado ficou a ver navios. Tá, mas isso é outra coisa. Eu nunca vou fazer isso. Mas quem que garante para ele? Será que não? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? De mais a mais. É aquilo que a gente já falou. A obrigação é do pai. Olha, depois daquela, fiquei muito pensativo. Conversei com a minha mãe e quer saber? Minha mãe também achou que o Jean tinha razão. Eu fiquei de cara. Mesmo assim, não dei o braço a torcer. Estava tão mordida por conta das coisas que ele me falou, do modo como ele falou, principalmente, que botei na cabeça que não iria procurá-lo. Se ele viesse atrás de mim para a gente conversar, tudo bem, eu até tentaria um acerto. Do contrário, continuaríamos separados. Mas nem precisei, sabe, pensar no assunto porque ele não me procurou. Não ligou, não mandou mensagem. Quando nos vimos, ele também nem fez menção de se aproximar. Eu também fiquei na minha. E assim agimos durante alguns dias. Aos poucos, saudade começou a bater. Senti tanta falta dele. Não consegui nem me concentrar no trabalho. No fim, acabei não resistindo e fui atrás. Tentar um acerto. Mas ele não me recebeu bem. Engoli meu orgulho, falei que tinha pensado melhor, me dado conta de que pelo menos uma parte de razão ele tinha, e tentei fazer as pazes. Ele só olhou para mim e falou aquilo. Que bom que você pensou melhor e viu que estava errada, né? Só que, sabe, em relação a nós dois, acho melhor ficar tudo do jeito que tá. Acho que foi um erro a gente se envolver, viu? Um erro meu, que fique bem claro.
talvez seja melhor, não sei, eu procurar uma mulher que não tenha filho para me relacionar. Você está falando sério, Jean? Você não acha que está sendo muito machista? Não sei, pode ser, mas até para evitar discussão e briga futura, acho que vai ser melhor assim. Para minha tristeza, o assunto morreu ali. Ele não quis voltar. Sabe, o que foi que eu fiquei me perguntando? Até porque, meu Deus, sei lá, onde foi parar aquela paixão que ele dizia sentir por mim? Será que era verdade? Ele gostava de mim de fato? Ou era só da boca para fora? Depois ele ainda disse que era visto que a gente não daria certo, porque pensávamos de um modo muito diferente. Era uma pena ele não ter percebido isso lá no começo, porque evitaria problemas. Olha, eu fiquei arrasada. E ao mesmo tempo, confesso, até revoltada com ele. De todo modo, foi o fim para nós dois. Até porque, como dizem, né? Se um não quer, não adianta insistir. Minha vida mudou muito depois disso. E para pior. Porque eu estava gostando dele. Era tão ruim vê-lo todos os dias e não poder me aproximar, conversar com ele, beijá-lo, abraçá-lo. Se eu soubesse que aquele favor que eu pedi ia desengadir, sei lá, ia gerar tudo isso, juro que teria ficado quietinho no meu canto. Mas agora é tarde para lamentar. O jeito agora é dar tempo ao tempo, né? Viver os meus dias e esperar que o tempo passe. E que um dia acabe fechando essa ferida.